Assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. A alternativa A afirma que, considerando Azinho igual a 11π sobre 6, Bzinho igual a 7π sobre 4, Czinho igual a 4π sobre 3, podemos afirmar que o valor da expressão seno de A mais cosseno interrogação, não faço ideia do que ele queria por aí, provavelmente isso aí foi uma reeditação, mas não o meu, tá? Estava assim na prova. Eu fiz questão de colocar assim para você perceber que mesmo com esse erro, o que você pode alegar é que confunde o aluno, confunde mesmo, porque não existe essa anotação até onde eu sei. Mas mesmo com esse erro, não interferia no resultado, porque ele colocou um menos cosseno interrogação de B aqui logo depois, tá? Então, o que seja essa interrogação acaba anulando. Ó. Mais cosseno interrogação de B, que eu não sei o que ele quer dizer com isso, acho que para mim ele era um outro caractere que virou essa interrogação, menos seno C, menos cosseno interrogação de B igual a raiz de 3 menos 1 sobre 2. A questão aqui é enxergar o cosseno e o seno desses valores, porque substituindo na equação, ó, o item A vai ficar assim. Seno de A, então é seno de 11π sobre 6. Mais cosseno interrogação de B. Eu nem vou dar o trabalho de substituir o B, vou deixar assim. Que eu nem sei o que essa interrogação quer dizer. Menos o seno de C. C é 4π sobre 3. Menos o cosseno interrogação de B. Sei lá o que seria isso. Mas não importa, eu nunca vou saber, porque cosseno interrogação de B e menos cosseno interrogação de B dá zero. Né? Então, na verdade, o que eu tenho que calcular é esses dois aqui. Mas como que eu vou saber o seno de 11π sobre 6, professor? E 4π sobre 3? Eu só sei do 30, 45, 60, que é o π sobre 6, o π sobre 4 e o π sobre 3. E agora? Você vai trazer à tona aqui novamente o que eu sempre digo, seu amigo de todas as horas de fórmulas de equações trigonométricas, funções trigonométricas, o círculo trigonométrico. É ele que vai te salvar. Aqui é o eixo do seno, aqui é o eixo do cosseno. Vou só te lembrar que para um ângulo qualquer que eu pegue aqui, θ, né, que seria eu abrir aqui no sentido anti-horário θ, que é o sentido positivo, é no anti-horário. Se eu quiser descobrir quanto que é o seno de θ, basta eu projetar aqui no eixo dos senos e o valor que cair aqui é o seno de θ. Se eu projeto esse ponto, né, faço a sombra, projetar isso, né, jogar a sombra aqui no eixo dos cossenos, esse valor aqui é o cosseno de θ. Lembrando que no eixo dos cossenos ou do seno, esse ponto aqui é o zero, esse é o menos 1, esse é 1 no cosseno, esse é 1 do seno, e esse é o menos 1 do seno. E é isso. Tá, e o que isso tem a ver com 11π sobre 6? Vamos olhar onde está 11π sobre 6? Tem duas maneiras. Tem uma maneira mais iniciante, que eu acho que muitos de vocês estão aqui, tá mais trigonometria, muita gente tem dificuldade, eu vou ensinar, que é o quê? Converte para graus. Muita gente tem mais facilidade de enxergar o ângulo quando está em graus. Então, você converte para graus. Quando? Quando tem o π é fácil, basta trocar o π por 180. Então, esse é o jeito, digamos, mais iniciante. Vamos fazer aqui, ó, 11π sobre 6 é 11 vezes 180 sobre 6. 180 por 6 dá 18, 30. Então, isso aqui vai dar 30 vezes 11 é 330 graus. Então, esse aqui é o 330 graus. Aí você sabe que aqui é o 360 graus, que é quando completa uma volta, né? Começa aqui no 0 graus, e aqui quando completa uma volta 360, 330 é o quê? É abrindo 30 grauzinhos para trás, voltando 30. Então, aqui estaria o 330, né? Seria uma abertura aqui de 30, voltando aí do 360. Certo? Aqui estaria o 30 graus. Não seria bem aqui, né? Porque aqui é o 45. Seria um pouco mais. Se eu abrir, um pouquinho mais realista aqui. É algo assim. Tá aí. Seria algo mais ou menos aqui. E eu quero o seno desse valor 330. O seno basta projetar aqui, ó, pum. E esse aqui, o que tiver marcado aqui, é o seno de 330. Mas, professor, eu não faço ideia do que é o seno de 330. Eu sei. Mas, se você pegar
e abrir, vamos mexer nesse ângulo aqui, para não ficar poluído demais. Já lembrou o que é o seno e o cosseno, né? Se eu pegar o seno de 30, que é, ao invés de eu abrir 30 para trás, eu abrir 30 para frente, né, para o sentido anti-horário, e jogar aqui, pum. Eu sei que eu tenho o seno de 30, vai dizer que você não sabe. Você tem que lembrar o quê? Da tabelinha do seno, cosseno e tangente, né? 30, 45, 60. Vamos lembrar? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2 embaixo de todos. Aí cada um tem sua música, né? Que eu aprendi foi assim. Raiz onde não tem 1. Aí você tem aqui a primeira coluna é o 30, a segunda é o 45, a terceira é o 60. A primeira linha é o seno, a segunda linha é o cosseno. E para quem quer expandir, tem a tangente, que é dividir o seno pelo cosseno. Vou deixar você fazer a continha. Aqui vai dar a raiz de 3 sobre 3. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar a raiz de 3. Então, essa tabelinha não tem desculpa. Você tem que saber ela de cor. E desenhar menos bagunçada que a minha. Tá aí. Então, o seno de 30, você sabe qual é. Seno de 30 é meio. Né? O pessoal até já decora, cai tanto, né? Então, esse valor que ele bate aqui, ó, é o meio. Então, quanto é o 130? Não é simétrico? Aqui eu abri 30 para um lado e deu meio. Aqui eu abri 30 vai dar um valor o quê? Oposto ao meio, porque aqui é o zero. Né? Então, esse valor aqui é exatamente o oposto, porque ele é o mesmo comprimento, ó, só que para baixo. Então, o seno de 330, que é o seno de 11π sobre 6, é menos meio. Percebe que a partir do 30, 45, 60, você consegue projetar nos outros quadrantes, né? Isso aqui é um quadrante, isso aqui é outro, isso aqui é o terceiro, isso aqui é o quarto quadrante. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. O 330 estava no quarto quadrante. Eu conheço os valores no primeiro. E não dá sem fazer isso? Não, mas a questão vai pôr os que dá. Senão ele vai ter que te dar o valor no enunciado. Então era perceber que 330 era 11π sobre 6 é o 330. 30 para baixo. Observe que 30 para cima vai dar um certo seno, e que é o oposto do 330. E o de 30 você conhece que é meio. Então o 330 com a mesma abertura, só que para baixo, é menos meio. Porque esse comprimento, já que aqui é o zero, ó, esse comprimento que dá meio, porque esse aqui é o ponto meio, e aqui é o zero, esse comprimento é meio. E esse aqui é o mesmo comprimento, só que para baixo. Então aqui esse ponto é o menos meio. Isso dá pra fazer com um monte, a gente vai fazer com o outro também. Qual que era o jeito um pouco mais ninja para achar o 300, onde era o 330, sem ter que converter para grau, já que eu fiquei devendo falar, um jeito um pouquinho mais ninja. Era pensar em termos de 11π sobre 6. Em termos de π sobre 6, que é 30. Quem já está acostumado a pensar em radianos, sabe que π sobre 6 é 30. Né? E que o 12π sobre 6 é o 2π, né? Porque o 12 é o dobro de 6. Então, o 12π sobre 6 seria aqui, no 2π. Como é 11π sobre 6, você volta 30π sobre 6. Então, você sabe que aqui é o 11π sobre 6, porque aqui é o 12π sobre 6, que é 2π. Esse é o jeito mais ninja, que você não precisa ficar convertendo. Você já pensa, 11π sobre 6, qual é o inteiro que chega? É o 12, que seria 2π. Ah, então faltou 1π sobre 6 para chegar lá. Então é π sobre 6 para trás, que é 30. É um jeito mais ninja, porque vai mais rápido, não tem que ficar convertendo. Tá? Um pouquinho mais ninja, né? Não ganha tanto, mas ganha. Quando você fica com prática, ganha tempo sim, sem fazer conversão. Agora o outro. 4π sobre 3. Qual que é o jeito ninja? 3π sobre 3 daria π, que é aqui, que é os 180 graus. Como é 4π sobre 3, é 1π sobre 3 a mais, que é 60. Então vinha 60 a mais para cá. Era o jeito ninja. Qual que é o jeito um pouco mais iniciante, mais calminho, mais tranquilo de ver? Troca o π por 180. Então você faz 4 vezes 180 sobre 3. Corta, vai dar 60. 4 vezes 60 dá 240 graus. Como aqui você sabe que eu espero que saiba que é o 180 graus, o 240 graus é avançando 60 graus, algo por aqui. Então aqui é o 240 graus, que é uma abertura de 60 aqui. Só que eu só tenho os valores na minha tabelinha no primeiro quadrante, 30, 45, 60. Tá bom.
Projeta no primeiro quadrante. Como? Aqui eu só joguei para cima, aqui, ó, projetei para lá. Agora aqui eu prolongo, ó, a linha aqui do 60 faz assim, ó, tuf, 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 tuf. Como eu só prolonguei, aqui é os 60 graus. Aí o seno de 60, aqui também é seno, né? O seno de 60, basta eu projetar aqui, ó, projetei. Esse valor é o seno de 60, que eu sei quanto é. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Espera aí, mas aqui eu abri 60 para cá. Então esse ponto aqui, ó, tem o mesmo comprimento daqui até aqui, para daqui até aqui, eles são simétricos, só que lá é para cima e aqui é para baixo. Então aqui é o menos raiz de 3 sobre 2. E acabou a questão. Tá? Foi demorado porque eu expliquei com calma, mas era uma questão mais rápida do que as questões do questão 1. Que agora eu troco aqui seno de π sobre 6, 11 π sobre 6. Eu já mostrei que é meio. Então vai ficar menos meio, perdão. Vai ficar menos meio. Então, continuando aqui a equação. Seno de 11π sobre 6 é menos meio. Vou escrever com mais calma. Aqui cortou, ficou menos o seno de 4π sobre 3, que é menos. E o seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. Vai ficar menos meio, menos com menos, mais raiz de 3 sobre 2. Vou escrever aqui embaixo. O que você faz agora? Tudo está sobre 2, então basta colocar uma barra sobre 2. E aqui é menos 1 mais raiz de 3. Fica mais bonito escrever raiz de 3 menos 1, né? Então, aquela equação dá raiz de 3 menos 1 sobre 2. Então, é verdade. Vamos para o item B. A lei dos cossenos pode ser utilizada para encontrar o valor de um ângulo interno, a parte de geometria plana, que a primeira nem foi tanto assim, mas bem que você usa trigonometria, essa aqui é mais geometria plana. Lei dos cossenos, que é uma lei que se usa nos triângulos, pode ser utilizada para encontrar o valor de um ângulo interno de um triângulo qualquer, dados os comprimentos dos três lados. Será? Vamos ver como funciona a equação aqui vamos lembrar como que escreve a lei dos cossenos? Isso aqui não falou que só serve para isso. Ele falou pode, né? Como é que ele fala? Vai ver aqui. A palavra, o termo que ele usou é pode ser utilizada para encontrar. Não quer dizer que só serve para isso, ou é principal é para isso. Então, ó, eu vou pegar um triângulo qualquer, vou pegar aqui os lados A, B e C, e vou pegar esse ângulo alfa. A lei dos cossenos é definida assim, ó. Você pega, começa parecendo Pitágoras, eu memorizo assim. Sempre começa com um lado oposto ao ângulo que você conhece ou quer descobrir, e faz um Pitágoras, ó. Começou com A quadrado, né? Porque sempre, se o ângulo fosse esse, começaria com B quadrado. Aí os outros dois vêm aqui, os outros dois lados. Observe que não é obrigatoriamente retângulo. Isso é uma coisa fantástica da lei dos cossenos e da lei dos senos, é que essas duas leis podem ser aplicadas em qualquer triângulo, enquanto Pitágoras, ele, digamos, é restrito a triângulos retângulos, seno, cosseno e tangente, também eu só posso aplicar em geometria plana dentro do contexto de um triângulo retângulo, né? Falar que é cateto oposto pela hipotenusa, enfim, né? Nesse sentido, né? As definições de seno, cosseno e tangente são mais vinculadas a um triângulo retângulo. A lei dos cossenos, apesar de ter o nome cosseno, e a lei dos senos, apesar de ter o nome seno, ela pode ser usada em qualquer triângulo, é muito mais abrangente, por isso ela é muito mais poderosa. Eu não tenho que estar em um contexto de triângulo retângulo para poder aplicar, percebe? Então aqui é um triângulo qualquer, pode ser retângulo, pode não ser. Então fica b quadrado mais c quadrado, e agora vem o extra. Sempre vem aqui depois um menos, duas vezes, os dois lados que já estão aqui no mesmo membro da equação, b e c, b vezes c, e o cosseno que eu quero, que é o ângulo oposto ao lado que você pôs aqui, alfa. Agora perceba, ele fala assim, vamos ler de novo? A lei dos cossenos pode ser utilizada para encontrar o valor de um ângulo interno em um triângulo qualquer, dados os comprimentos dos três lados. Perceba que se eu tenho aqui os comprimentos de A, eu tenho um valor para substituir aqui. Do B e do C, vou substituir todos esses valores que eu sublinhei de vermelho. Qual a única incógnita que vai sobrar para eu calcular? Se aqui eu trocar um valor numérico, 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 numérico. Quem que eu vou encontrar? O cosseno de alfa. E aí você vai falar, mas se der um cosseno de alfa raiz de 2 sobre 5? Não importa, existe uma tabela
né, que te dá, a partir do valor do cosseno, quanto é o ângulo num certo intervalo, né? Porque, na verdade, são vários ângulos que vão ter esse cosseno. Mas como é um triângulo, né, e eu sei que está no primeiro quadrante, porque a soma dá 180, então não tem ângulo, o ângulo interno não pode ter nenhum que seja, não pode ter maior que 90, se for obtusângulo. Mas ainda assim, você consegue encontrar o cosseno desse ângulo. Encontrando o cosseno desse ângulo, você encontra o ângulo. Tá? Então, sim, pode ser usado. Ele não falou que é obrigatório ser usado, que só serve para isso, ou que sempre vai fazer isso. Mas sim, você consegue usar a lei dos cossenos quando você tem os três lados e quer descobrir um ângulo interno. Basta equacionar, substituir os três lados, vai encontrar aqui o cosseno desse ângulo, e a partir do seu cosseno você consegue ver, então o ângulo é tal. Por exemplo, o cosseno deu meio. Então eu sei que o ângulo é 60. Né? O cosseno deu raiz de 2 sobre 2. Então eu sei que o ângulo é 45. Se não for daqueles três, tem uma tabelinha que te diz o ângulo a partir do cosseno. Ou enunciar. A tabelinha você não vai ter na prova, mas se precisar, a questão tem que dar no enunciado. Então sim, você pode usar a lei dos cossenos para encontrar um certo ângulo interno tendo os três lados. Percebeu? Dá para usar. Legal, está treinando, ver a utilidade dessas ferramentas, são essas equações da lei dos senos, lei dos cossenos, por aí vai. Então, é verdade o que o item B fala. Pode ser utilizada, sim, pode. 3. C. O teorema de Pitágoras se aplica para qualquer triângulo, independentemente do tipo de ângulo formado entre seus lados. Não, né? Isso aqui acho que era mais fácil de ver que era falsa, porque quase, alguns podem estar começando a ver agora, mas é um conhecimento quase geral, acho que mesmo aluno assim, que não está no zero, já está iniciou há pouco tempo, já sabe que o teorema de Pitágoras só se usa em triângulo retângulo, então não independe, não é para qualquer ângulo, tem que ter um ângulo de 90, tem que ser um triângulo retângulo, não é qualquer triângulo. E também ele quis comparar isso, lei dos cossenos e lei dos senos, você pode usar para qualquer triângulo. Pitágoras ele é mais restrito, para usar mais, mas a gente tem que achar um triângulo retângulo para poder aplicar, que nem eu fiz na questão 1 dessa aula. Né? Eu fui lá atrás de um triângulo retângulo para poder aplicar. Agora, a lei dos cossenos você pode aplicar em qualquer triângulo. Basta ter os dados relevantes ali, os lados, um ângulo, dois lados, e aí que é um outro lado. Né? Então, tá errado, porque ele falou que independentemente do tipo de ângulo. Não, o teorema de Pitágoras depende do tipo de ângulo. Tem que ter um ângulo de 90 graus. Portanto, essa afirmação é falsa. E a última, D. Em um triângulo com os lados A igual a 8, B igual a 6, C igual a 10, o ângulo beta oposto ao lado C pode ser encontrado aplicando a lei dos cossenos. Podemos afirmar que o ângulo beta corresponde a 30 graus. Aqui eu vou ensinar o jeito iniciante também, né? Que a pessoa não vai enxergar logo de cara, não tem uma visão já ninja procurando algo nas entrelinhas que resolve mais rápido. Vou mostrar esse jeito depois. E eu vou usar aqui o jeito que é o cara que vai logo na força, vai assim, vai lembrar só da equação, que é o que muita gente acontece no início, tá? Às vezes nervoso também não lembra. Vai atacar usando a lei dos cossenos e vai substituir os lados. Vai usar o item B para resolver o item D, mas vai ver que não precisar, de um jeito muito mais ninja. Mas vamos usar o item B, que é a lei dos cossenos, e ele deu os três lados e que é o ângulo oposto a C. Vamos ver o que acontece? A ao quadrado. Vamos trocar já os lados? A igual a 8, B igual a 6 e C igual a 10, só que ele quer o ângulo oposto a C. Lembra que eu falei que na equação, o primeiro que vem aqui é sempre o oposto ao ângulo que você quer? Então, vou reescrever a equação sim. Para essa questão, vou usar aqui, ó, essa versão da lei dos cossenos. C quadrado, né, porque ele quer o ângulo oposto a C. Então, tem que começar com esse lado. Igual a quadrado mais B quadrado, são os outros dois lados. Menos duas vezes os dois lados que estão aqui, A, B, vezes o cosseno de beta, né? E aí você substitui. C vai dar 10. Para não ficar subindo e descendo, eu vou olhar aqui na impressão. O A é 8, o B é 6. Vezes 8, vezes 6, vezes o cosseno de beta. Aí aqui vai dar 100 igual 64 mais 36 menos. Qual que é o melhor jeito de fazer aqui? Melhor 8 vezes 6, que é 48, vezes 2 dá 96. Né?
cosseno de beta. Joga para lá, fica 96 cosseno beta. Aqui vai dar 36,64, que dá 100. E esse 100 joga para cá, fica menos 100. Olha, vai dar 96 cosseno beta igual a zero. Vamos continuar lá em cima? Não, só uma linha que falta. E aí vai dar que o cosseno de beta é 0 dividido por 96, que é zero, né? 0 dividido por qualquer número que não seja o próprio zero, dá zero. Então, o cosseno de beta é zero. Qual é o ângulo cujo cosseno é zero? Lembrando que aqui é o eixo dos cossenos. Eu vou andar, ó, à medida que eu vou andando com o ângulo aqui, ó, vou projetando. O zero do cosseno é aqui. Então, vai ser quando eu chegar aqui, que quando eu projeto, dá zero. Portanto, é 90 graus. Logo, esse beta é 90 graus. Peraí, 90 graus? Então, o triângulo era retângulo. Esse era o jeito ninja. Lembra do triângulo pitagórico? São vários, né? Mas o mais famoso... Então, acabou a questão, né? É falso, antes de eu continuar aqui. Acabei de mostrar o jeito, digamos, iniciante, que era aplicar a lei dos cossenos, tinha acabado de ver no item B e jogar no item D, e você encontrar beta igual a 90, e não beta igual a 30. Para você ver que serve para qualquer triângulo, inclusive retângulos, né? A lei dos cossenos. Mas o triângulo pitagórico te fazia essa questão ficar em segundos, sem conta nenhuma. O que é o triângulo pitagórico? O mais famoso, né, que tem vários. Que cai mais em vestibular. É o triângulo 3, 4, 5. Os dois catetos medem 3 e 4, né, e o hipotenusa mede 5. Aí eu sei que, por exemplo, se eu tiver um triângulo com dois lados, um medindo 3, outro 4, né, eu sei que e é retângulo, o outro lado é 5. Tá? E se eu sei que os lados são 3, 4 e 5, eu sei que o triângulo tem que ser retângulo, porque isso cai na teorema de Pitágoras. Mas não é só o 3, 4 e 5, é 3, 4, 5 e múltiplos. Vamos colocar aqui, ó, 3K, 4K e 5K. Então é o 3, 4, 5, é o 6, 8, 10, é o 9, 12, 15, que é o K igual a 3. Para cada K inteiro aqui, que eu colocar natural, melhor dizendo, para cada K natural vai dar um triângulo que eu sei que é retângulo, porque todo triângulo que tem lados 3, 4 e 5, ou múltiplos de 3, 4 e 5, múltiplos naturais, né? 6, 8, 10, 15, 20, 25, que seria o K igual a 5, né? Todos são retângulos. Então, o aluno mais experiente, com mais questões resolvidas, que viu mais aulas também aqui, vai perceber que 6, 8, 10 é o quê? Ele já ia sacar e olhar, opa, 6, 8, 10, né? 8, 6, 10. Isso aqui é um triângulo retângulo, porque ele é um triângulo pitagórico. É um múltiplo de 3, 4, 5. Então, se ele é triângulo, se ele é um triângulo pitagórico, ele obrigatoriamente, só por ver os lados, eu já saberia que ele é um triângulo retângulo. E o lado oposto e o ângulo oposto ao maior lado, que no caso aqui é o 10, sempre o maior lado é sempre a hipotenusa, e o ângulo oposto à hipotenusa é sempre de 90. Então, sem fazer lei dos cossenos, você olhava 8, 6, 10. É retângulo, ele quer o ângulo beta é oposto ao lado C, que é o 10, é o maior. Então, é 90 graus, é um triângulo retângulo, e o maior lado é C. Portanto, C é hipotenusa, o oposto à hipotenusa é sempre 90, portanto não é 30, portanto é falso, sem conta nenhuma. Percebeu? Triângulo pitagórico. Ângulo oposto à hipotenusa é 90, não é 30, falso. Porém, se você tiver na dúvida, joga a lei dos cossenos, que não tem problema, fazendo direitinho. Lembrando de como ela é construída, que sempre tem que começar com o lado à esquerda, aqui no primeiro membro, com o lado oposto ao ângulo que você tem ou quer descobrir, né? Porque às vezes você tem esse ângulo e quer descobrir um dos três lados, né? Você tem os dois lados e quer o lado oposto a esse ângulo. Também serve, né? Tem muita questão que você usa assim. Você usa a lei dos cossenos, tá bom? Começa com um lado, isola aqui a esquerda ao quadrado, o lado que é oposto ao ângulo, que você vai usar, e os outros dois ficam ali. Começa com Pitágoras e tem um menos 2AB cosseno. Né? Menos 2, os dois lados cosseno. Percebeu? Jeito iniciante, tá certo, mas gasta um pouco mais de tempo, jeito ninja, que eu espero que vocês cheguem até o dia da prova. Mas se não chegar, eu espero que vocês acertem a questão. Só isso, é o principal. Então é falso, e ficou VVF
F.